perguntou aqui rapidinho se as provas antigas ficam disponíveis. Ficam. Você consegue acessar todas as... Não sei se todas, que eu estou exagerando, né? Tem muitos anos, mas você consegue acessar os Renades anteriores, sim. Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 24 de junho, dia de São João. A gente podia estar numa fogueira, podia estar comendo um milho, tomando um quentão, mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Que alternativa, né? É mesmo, essa reunião podia ter sido numa festa junina, hein, Thelma? Podia. Podia ter virado uma festa junina nossa lá no, É no, no verdade. complexo. Puxa vida, hein? Muito bem. Pessoal, no último encontro, que a Thelma não pôde vir, que estava doente de cama, nós discutimos o primeiro capítulo do livro do Paulo Freire, e, na verdade, eu acho que a gente não discutiu o capítulo como seria interessante, discutindo item por item, porque a gente fez o quê? A gente discutiu a partir da observação de vocês. Vocês levantaram questões e a gente foi falando sobre essas questões. Mas a gente não foi falando de ponto por ponto. Eu não sei se seria interessante retomar, porque o livro é sensacional, né? O livro é sensacional. Não sei se valeria a pena a gente retomar o primeiro capítulo fazendo ponto por ponto. E não importa se a gente não termina hoje, porque não tem problema. Para a gente, o importante é o processo de formação e a formação ela vai se dando enquanto a gente navega, né? O que você acha, Thelma? Não, eu acho interessante, mas eu também acho que, de repente, fazendo o ponto a ponto a partir do segundo capítulo, a gente consegue retomar coisas do primeiro. Você não acha? Que Não as sei. ideias estão interligadas? Não sei. Que as ideias estão interligadas, sim. Isso sim. Deixa eu ver aqui onde eu fiz as minhas anotações. Olha, eu escrevi aí muita coisa. Que, aliás, acho que era uma coisa importante também de ter conversado com eles, Thelma, de como estudar, né? Como é que... Porque estudar não é apenas ler, né? Exato, é isso aí. O meu está aqui, meu cadernão, que foi esse caderno maravilhoso, foi um presente de um aluno do primeiro semestre do ano passado, que esqueceu ele na sala, não tinha nome, não tinha como identificar. Eu até mantive aqui as páginas, as poucas Eu páginas acho que ele até que eu escreveu. sei que caderno é esse. Será? A Bárbara sabe também, lembra, Bárbara? Que a gente saía da aula de natação, esse caderno estava sempre lá em cima do. Que Ah, saía é? eu, você e a. Eu, você Mas e a Arco Verde por último, né? E a Bruninha. E Sempre. esse caderno estava sempre ali em cima. Eu acho que é esse que o Cacau pegou. é de capa, uma capa meio Que tem tipo plastificada, que nem apostila, aquela capa de apostila, mas é um cadernão bom, grosso, cheio de folha. Nossa, eu estou usando um monte aqui. Mas foi alguém do primeiro semestre. O cara esqueceu, não tem um nome, não tem nada, esqueceu isso na última aula, nem voltou mais, nem apareceu, nem perguntou. Ficou lá um semestre inteiro no Achados e Perdidos lá. foi Aí eu falei, presente bom, para você. pô, fico com eles então. Então, gente, eu acho que começar por esse ponto, acho que a gente até poderia ter dito isso em reuniões anteriores, né, preparando para o estudo, porque o estudo é isso aí, o que a Thelma mostrou ali, enfim, é a gente estar lendo e estar assinalando, escrevendo, destacando um parágrafo que você achou bacana, uma parte, enfim, escrevendo alguma observação que você achou interessante, porque quando você lê uma coisa e você não faz uma anotação, quando você precisa pegar aquele livro de novo, que você vai ler pela segunda vez, por exemplo, porque a gente lê, viu, gente? Não é só música que a gente ouve 2, 3 vezes, texto também. Então, quando você pega um texto para relê-lo,
Se você não tem nenhuma anotação, é como se você estivesse lendo pela primeira vez. Então, as anotações, elas são importantes para a gente avançar na compreensão daquilo, né? É sempre importante. Eu quero começar fazendo uma observação, que eu estava lendo os relatórios de estágio essa semana, e num relatório estava falando mal da teoria. Então, a pessoa disse assim, mas a gente chega na escola, a teoria não ajuda nada. A teoria que tem na formação, é isso? Teoria de um modo geral. Aí eu conversei com a pessoa e entendi que ela não estava falando de teoria, ela estava falando de outra coisa. Ela estava falando que a escola não dá condições para o trabalho, por exemplo, de inclusão, que, enfim, entre outros problemas que ela elencou. Eu falei, mas isso não tem nada a ver com teoria. Então, por exemplo, nós estamos estudando aqui o Paulo Freire. Não tem nenhum lugar aqui que o Paulo Freire está falando, faça isso que vai dar certo, e que é fácil e que é bom. O Paulo Freire aqui, essa obra foi o último livro que ele escreveu. E ele fez uma síntese de uma série de coisas, de outras publicações dele. Então, o livro aborda ele conseguiu sistematizar uma quantidade incrível de reflexões que ele fez ao longo da vida dele neste livro. E ele vai encaixando as coisas ali. Então, quando a gente está estudando uma determinada perspectiva pedagógica, e aqui ele fala em prática pedagógica, né? Porque quando ele está falando ensinar não é transferir conhecimento. Vê, que começa o segundo capítulo com esse subitem, né? Ensinar não é transferir conhecimento. Ele está defendendo, isso faz parte da prática profissional. Mas ele está fazendo uma discussão teórica disso aqui. Aí você fala assim, tá vendo? Essa teoria não tem nada a ver. Como tem? A teoria tem. O que pode acontecer é de, na prática, você não conseguir encontrar um jeito, descobrir uma maneira eficaz de fazer com que isso aconteça. Por quê? Se o ensinar não é transferir, eu preciso mobilizar os alunos para que os alunos se interessem, tenham curiosidade sobre aquilo que eu estou ensinando. E a curiosidade, como ele reporta várias vezes ao longo desse texto, ele fala da importância da curiosidade. Então, se eu, na aula que eu estou dando, eu não consigo chegar nesse ponto, eu não estimulo a curiosidade do meu aluno, não é um problema da teoria, é um problema prático, da prática pedagógica. Então, por exemplo, a teoria que fala sobre crianças com, sei lá, síndrome de Down. O que é a teoria? É eu estudar a síndrome de Down, eu estudar como que se dá o comportamento, eu estudar aqueles que descrevem as relações pedagógicas com esse grupo. Agora, isto é a teoria. Se eu não souber nada disso, se eu não souber nada sobre síndrome de Down, como é que eu vou ser capaz de dar uma aula eficiente? Como é que eu posso ter sucesso, fazer com que esse aluno se desenvolva, se eu não sei nem o que ele tem? Então, a teoria são os saberes que alicerçam a nossa prática. Então, a gente pode dizer, dá para dizer que é certa, que a política de inclusão que a gente vê nas escolas públicas estão corretas? Estão apresentando resultado? Parece que não. Mas isso não é teoria. Porque não tem ninguém dizendo que é assim que tem que ser. Não tem ninguém defendendo, teoricamente, que basta você contratar, pagar bem um estagiário que você resolveu o problema de inclusão. Então, isso não é teoria. Isso é uma ação política.
Isso é uma política pública que já melhorou. Porque esse contrato via CIE, que paga 2.000 e poucos reais por mês para o estagiário, é um grande avanço se comparado a tempos atrás. Se comparado a um tempo que não havia, inclusive, essa pessoa lá para poder participar, né? Nem ia para a escola. Então, uma coisa são os saberes que vão dar condições para eu pensar sobre dar aula, sobre o público, sobre a escola, sobre o Brasil, eu entender de tudo isso. Isso quem vai me dar é a teoria. Agora, o como eu vou fazer, o como eu vou articular, o se eu vou entender ou não. Então, veja, ensinar não é transferir conhecimento. Isso não é aceito ainda por grande parte das professoras de escola ainda. Se a gente pegar lá escolas das séries iniciais, elas ainda acreditam que ensinar é transferir conhecimento. Porque no senso comum, ensinar é transferir conhecimento. Ó, eu estou te dizendo que é assim. Tá, mas para eu aprender, para isso de fato fazer parte aqui das coisas que eu penso, isso não é suficiente. Porque eu não aprendi. Você me falou, eu posso memorizar, eu posso guardar essa informação por um certo tempo. Então, quando a gente vai aqui discutir o trabalho do Paulo Freire, inclusive porque ele está o tempo inteiro contrapondo, olhando para outra ponta de uma pedagogia não democrática, que não entende o mundo como algo em movimento e que, portanto, ele está ali o tempo inteiro. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Tem um capítulo aqui que ele discute a questão da liberdade e da autoridade. O como não cair no autoritarismo. Então, ele está fazendo uma discussão sobre isso. Aí eu leio isso, eu chego na escola, vejo uma diretora autoritária, eu falo assim, tá vendo? A teoria não serve para nada. Não, a teoria serve para você entender os danos que ocorrem com um poder autoritário. Então, quais são as consequências? Por isso que estudar, entender teorias, me faz entender melhor o mundo e agir melhor no mundo. Então, é muito importante que vocês, que já estão aqui a caminho do encerramento do curso, né, tenham a plena consciência disso, do que é a teoria, do que é o planejamento, do que é uma política pública, que são coisas diferentes. Eu planejei, não deu certo, tá vendo? A teoria é uma merda, eu tive que mudar. Não tem nada a ver com teoria. Isso tem a ver com ação prática, com ação pedagógica. Eu pensei num caminho e não deu certo. Eu quis fazer assim, mas putz, as condições não foram adequadas. Eu errei no planejamento. E aí eu modifico. Mas, inclusive, é a teoria que vai me dar condições de fazer a crítica à visão de um planejamento congelado. Então, eu tenho teorias, há teorias educacionais que defendem lá o planejamento, que o cara vá naquele planejamento até o fim, que ele siga aquele planejamento. Há outras teorias que vão dizer o contrário disso. O planejado, ele precisa ser revisto ao longo do período, porque a realidade se modifica. Então, veja que nós sempre somos animados por teorias. O problema é que, quase sempre, a gente não tem a menor ideia dessa teoria que nos anima. Então, é meio na intuição. É uma mistura de senso comum com intuição e com um senso crítico que, às vezes, mesmo sem eu ler, sem eu estudar uma determinada perspectiva, eu consigo sacar certas coisas. Se eu entendo a sociedade um pouco melhor, se eu consigo perceber as injustiças sociais,
Eu consigo olhar, então, mesmo que sem uma leitura sobre isso, eu consigo ter intuições que me ajudam a fazer uma boa docência. Mas se eu estudar, eu vou fazer muito mais do que o que eu estou fazendo intuitivamente. Inclusive porque intuitivamente eu também vou cometer equívocos que, se eu tivesse preparado teoricamente, eu não cometeria esses equívocos. Então, por isso que estudar é muito importante para a vida da gente, para a gente ser pessoa melhor. A gente continua estudando. Vê a Thelma aí que já está 50 anos nas costas aí. Continua estudando. Não chegou 50 ainda, né, Thelma? Chegou. Não, Tô né? chegando. 48. Logo mais 48. E eu, com meus 52, também continuo estudando. Mas muito bem. Então vamos lá. Vamos começar. A gente queria que vocês começassem. A gente vai passar, então, em item por item. E alguém fazer algum comentário ou alguma observação, alguma anotação sobre esse item para a gente puxar a conversa. Então, o primeiro item é esse aí. Ensinar não é transferir conhecimento. Quem começa? Pode mandar brasa, Jefferson. Você, professor? Ah, já foi alguém. Hein? Já pode falar, não precisa ficar levantando a mão, não. Já. Abre o microfone. Com o microfone aberto fica mais fácil. Ah, tá. Então, esse aí eu achei, assim, né? É muito legal, isso eu falo de todas as matérias, quando a gente vê o professor falando e a gente consegue ler alguma literatura, né? Tudo que você vem falando, né? E isso é algo que você já vem falando há muito tempo, e aí a gente vê aqui e fala assim, nossa, que legal. E é isso, é verdade, né? Tipo, a gente pensa muito na educação tecnicista, né? De onde faz e repete, e é isso, e aí fica numa educação muito de decorar, né? E aí, se eu não me engano, um tempo atrás eu tinha falado que existe modos de estudar, né? Eu não lembro bem, mas que era tipo, quanto mais eu sei, menos eu dependo de alguém, e quanto menos eu dependo de alguém, eu vou criando ferramentas, né? E, poxa, eu achei essa parte muito legal, porque você vai entender a pessoa, né? Você usa muito nas aulas, é, tentar entender a gente e tentar explicar pra gente no nosso contexto. Por exemplo, o futebol. Você sempre usa o futebol, que a maioria entende, é uma língua universal. E isso facilita muito. E aí a gente consegue também fazer isso no nosso dia a dia. Tentar transmitir uma informação para a pessoa do jeito que ela vai entender, contextualizando, né? Sem só, é isso, preto no branco, né? Você ir mais a fundo. E, poxa, por exemplo, um exemplo meu. Quando eu fui aprender inglês, eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha familiaridade, eu não gostava muito e não me encantava. Era uma necessidade, de trabalho, mas, poxa, trabalho eu sei mais pra frente, mais pro futuro. E aí, o que que eu comecei a fazer? O que que eu comecei a entender? Trazer para o meu contexto. Eu comecei a ver entrevistas de futebol. Então, poxa, era um negócio que me deixava super animado. Então, eu fingia que eu era jogador e aí eu me fazia, eu era repórter, eu jogador, então eu me fazia a pergunta, como é que foi esse jogo? Esse jogo foi muito difícil, esse jogo foi muito interessante. E aí eu comecei a fazer isso com meus amigos também. Então, tipo, tentar transmitir para eles de uma maneira que eles fossem entender, né? Sem só isso, nisso, isso, nisso. E eu acho isso muito legal, né? Essa parte de você não só falar, mas despertar, né? é, Mostrar para a pessoa no contexto dela. Eu acho isso muito interessante. É isso mesmo. Essa tradução, né? Porque é uma tradução. Você está traduzindo uma coisa complexa de uma forma que possa ser compreensível pelo outro. Por isso que também é importante a gente sempre, primeiro, entender que se ensinar não é transferir conhecimento, eu depreendo daqui o seguinte, que cada um tem uma história
Porque se esse conhecimento será construído, ele será construído a partir da história dessa própria pessoa. Ou seja, cada um tem uma história, cada um tem um nível de compreensão, e uma simples explicação pode não atingir a todos. Então, eu preciso encontrar jeito para fazer com que a pessoa perceba o processo de pensamento. Então, as mediações, por que eu cheguei naquilo lá? Por que eu estou afirmando isso? Então, eu reconstruo o pensamento de forma mais simplificada para que o outro possa compreender. Porque, como você falou, é importante a compreensão. Porque sem compreensão, aquilo vira um dado apenas, né? Cacau, Oi. eu acho, logo no início desse capítulo, tem uma frase que é bem, como é que eu posso dizer, despretendida, mas que ela acaba dizendo muito se a gente detalhar, entrar nas entrelinhas, né, desse pequeno parágrafo, que é o segundo, que ele diz assim: é preciso insistir. Este saber necessário ao professor, que ensinar não é transferir conhecimento, não apenas precisa de ser aprendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser, ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser constantemente testemunhado e vivido. Se a gente entrar no detalhamento de cada um desses pontos que ele coloca aqui, a gente consegue fazer um alinhamento ou ter uma compreensão de todo o restante, vamos dizer assim, do texto. Então, por exemplo, eu me pergunto, será que cada um que leu buscou saber o que ele está querendo dizer com essa dimensão ontológica, por exemplo? O que isso está relacionado ali com a perspectiva dele de que ensinar não é transferir conhecimento, tanto a ontológica como a política, a ética, a epistemológica e a pedagógica, né? E também no finalzinho ali, que é importante, a ideia do que é conhecido precisa ser constantemente testemunhado e vivido, né? Então, como é que a gente pode pensar cada uma dessas razões de ser, ontológica, política, ética e epistemológica, na relação aí com o ensinar não é transferir conhecimento, né? Não sei se eles se questionaram sobre esses pontos ou se eles têm a compreensão do quanto isso significa na construção teórica mesmo, né, das ideias do próprio Paulo Freire. Então, eu achava interessante a gente debater cada uma aí, minimamente, né, cada uma dessas razões, não sei o que você acha. Então, por exemplo, quando a gente fala ali da dimensão ontológica, né, o que ele está querendo dizer? O que significa isso, né? Porque se a gente for fazer uma análise rápida, está relacionada ali com a ideia do inacabamento humano, que depois, num outro tópico, ele vai trazer um pouco a razão, a gente aprende porque somos seres inacabados, né? Mais ou menos essa ideia que ele trabalha. E a gente pode fazer essa relação com cada uma dessas outras dimensões que ele traz aqui, que eu acho bacana, interessante. O que significa entender as razões políticas do ensinar não é transferir conhecimento, né? Então, a ideia da não neutralidade, o que significa falar sobre a ética, né? Sobre uma ideia de epistemologia, está relacionada a como o conhecimento se constrói, enfim. Então, eu acho que é um parágrafo importante, como eu disse, despretensioso, porque é pequeno e está logo ali no início, mas que diz muito sobre todo o restante da construção do pensamento dele aí no desenrolar dos tópicos desse capítulo. Eu também tinha destacado essa passagem. A construção do conhecimento pelo educando precisa ser constantemente testemunhada, vivida, né? O meu discurso sobre a teoria deve ser o exemplo concreto, prático da teoria, sua encarnação. Olha que legal. Eu também destaquei esse trecho. Que legal isso, né? Essa coisa do testemunho. Vê, eu estou trazendo um saber que até então estava distante de mim, mas na hora que eu tomo ciência, e eu vou falar uma coisa, o Jefferson fez um negócio que eu vou falar uma relação com a Bruna, não sei se a Bruna está aqui agora. O Jefferson falou de estar lendo ali o livro, chegando certas aulas, né? Coisas que aconteceram nas aulas, enfim. A Bruna, ela, no primeiro dia de aula deles, a Bruna ganhou, eu sorteava um livro, quando ainda tinha livros físicos, agora a editora não faz mais, então a Bruna ganhou um livro. E esses dias eu estava conversando com ela, e ela comentou que quando ela ganhou o livro, ela não entendia nada do livro. Ela começou a tentar ler os textos, mas era difícil, ela não conseguia entender. E agora, recentemente,
ela pegou o livro, foi dar uma olhada, falou assim, nossa, olha que interessante. Ela começou a entender o livro. Então, para quem estava no primeiro ano, era difícil o entendimento mesmo ali do texto. Uhum. Tá? No quarto ano, ela olhou para o texto e se surpreendeu, porque ela entendeu o texto. E entender o texto significa entender essa encarnação que está lá. Porque o texto, tal como ele está escrito naquele livro, cada um dos capítulos, ele também está encarnado. Porque sempre está aparecendo ali, eu estou sempre referindo alguma coisa da vida prática, concreta, como o Paulo Freire está falando aqui. Uhum. Então, essa coisa de olhar para a teoria, não como algo abstrato, mas como algo que compreende um movimento daquilo que eu estou estudando, daquele objeto, que ele vai falar muitas vezes, né? A gente pode entender o objeto, o perfil do objeto quase inanimado, Sim. ou a gente pode entender o movimento do objeto, É, entender o objeto em profundidade. desculpa de atrapalhar, mas assim, eu acho que para além disso, complementar a isso, a gente só consegue perceber dessa forma, pensando a partir dele, a partir do momento que a gente também se reconhece como um ser que se constrói e se faz a partir da relação com o outro e com o mundo. Então, sem a gente compreender esse contexto, a gente não consegue pensar numa prática dessa, num ser que vai ter num professor que vai ter uma prática a partir dessa relação que você aponta. Por isso que eu destaquei o parágrafo. Então, é importante primeiro você entender que você é um ser que se faz e se refaz a partir da relação que você tem com o outro. Por isso que você tem que respeitar também o outro, aquilo que o outro traz como conhecimento, aquilo que o outro é enquanto um ser também, que teve outras experiências, outras práticas e tal. Porque se você não reconhece, nem que você não está inacabado, você não consegue possibilitar uma educação que não bancária, né? Uma educação, uma ideia de educação da qual você ensina e aprende, né? Porque você vai achar que você já é ali o dono do conhecimento, o detentor, e vai ter uma postura não de relação, né, de construção, mas de transmissão apenas e simplesmente, né? Então, por isso que eu achei interessante destacar esse tópico, que a gente dá um passo atrás para a gente se olhar primeiro e ver aquilo que você tem como perspectiva de si, mas principalmente do mundo, porque a partir daí, a partir desse reconhecimento, fica mais, ao meu ver, fácil você pensar, não sei se fácil é a palavra certa, nas possibilidades de uma educação nesse modelo que você está relatando aí. E que é legal isso aí, né? A coisa do inacabamento e da consciência do inacabamento. Sim. Né? Porque o cara que não tem consciência do inacabamento, ele está morto, né? Ele está empobrecido. Sim. Porque o inacabamento não é uma condição de consciência, é de existência. Né? O inacabamento é uma condição de existência. Todos nós somos seres inacabados e inacabáveis. Nunca vai chegar um momento em que você fala assim, ó, pronto, para mim, o que tinha que dar, deu. Então, a consciência do inacabamento e, portanto, da historicidade do mundo, porque se eu sou um ser inacabado e inacabável, significa que a minha relação com o mundo é uma relação ativa. E que, portanto, eu atuo sobre esse mundo e o modifico. Uhum. E aí ele faz aquela ligação interessantíssima lá no final, quando ele faz a relação com a esperança. Sim. E eu Porque a acho que um pouco esperança... antes disso, ele fala também que eu achei muito interessante, que é a relação do ser condicionado e do determinado. Então, se reconhecer como condicionado. Então, existem lá as condições, né? Isso. Reais da existência, mas não Sim, determinantes como no sentido de fim. É aquele ponto exato. acabou, né? Que é Exato. muito, que eu acho também muito, muito bacana. Exato. Esses dias eu fui levar minha moto para fazer o balanceamento das rodas e eu vou num bairro aqui perto de um cara que tem lá mexe com roda de moto. E aí eu estava lá, chegaram 3 amigos deles lá, que é assim, é um bairro residencial de trabalhadores,
e ali parece que é um point ali. E aí nós começamos a conversar, e saiu essa conversa, o fulano, não sei o quê, enricou, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com ele sobre classe trabalhadora e sobre potencial, né? E porque eles falaram de um cara que ficou rico da vila e mudou da vila. Eu falei, mas peraí, como é que o cara pode ter ficado rico? Aí fiquei especulando um pouco, né? E um dos meninos que estava ali, ele é motorista de Uber, porque eu estava falando que a saída para a classe trabalhadora é o estudo. Para você ter uma vida mais digna, é o estudo e tal. Aí eles apontaram para o cara, aquele ali fez engenharia. Aí o cara falou assim, fiz um tecnológico, mas estou como Uber porque não arrumei emprego. Mas aí eu falei para ele da importância que é ele não perder isso que ele aprendeu. Porque ele fez um investimento, isso é muito comum entre a classe trabalhadora, do cara terminar a faculdade, ele não consegue emprego, então ele vai ser Uber, ele vai entregar pizza, e ele esquece o investimento que ele teve ali, ele perde. Então eu falei da necessidade de ele continuar vinculado para ele não jogar fora não desperdiçar esse desenvolvimento, né? Que esse é o movimento da esperança, né? De como a gente pode alterar. Eu estou falando desse exemplo para pensar quando você está trabalhando como as meninas lá do grupo da Ellen, acho que a Ellen está aí, que está estudando escola de periferia, de população em risco, né? E de como que o Paulo Freire levanta de entender, então, a história como possibilidade, como você bem lembrou, Thelma, porque a história só pode ser entendida como possibilidade se a gente entende o inacabamento do ser e o inacabamento da realidade social. Sim. Ela se transforma, né? Então, a compreensão deste processo é que me faz ter esperança. Tem uma frase lá no finalzinho já do capítulo, página 30, se eu não me engano, ele diz assim: não sou apenas objeto da história, mas sou sujeito igualmente. E aí, um pouquinho mais para frente, ele fala assim: constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade. Que eu acho que registra muito o exemplo que você deu, né? Então, assim, não perde isso que você aprendeu, porque constatando, né, nos tornamos capazes de intervir na realidade, independente se ele está lá na área que ele se formou ou não, né? Então, assim, eu acho que esse trecho que eu destaquei aqui, por um acaso, lá para o final, nas reflexões daquele tópico, mas acho que eles vão ao encontro agora do que você relatou aí, do exemplo que você deu da conversa com esse rapaz, né? Que é muito bacana isso. Sim. Eu não sou apenas objeto, sou sujeito igualmente, né? Isso. E aí tem a ver com aquela coisa lá do condicionado. Como é que é a expressão mesmo? Condicionado e determinado. Ser E condicionado determinado. e ser determinado. Exato. Então, o ser condicionado é isso. Somos pertencentes à classe trabalhadora. O Jefferson falou do inglês ali. Eu estava vendo as minhas aulas, já preparando para o próximo semestre, as aulas de escola, currículo e sociedade. Aí eu fui olhar os slides que eu tinha feito para fazer alguns ajustes e tal. E num dos slides está lá o caso Jefferson. Aí, ô Falei, Jefferson, cobra dele, olha, tá te usando em aula. olha só. Você sabe, né, Thelma? Você conhece o caso. Conheço. Acho que conheço. Conheço, já me É falou. que de ele correndo e a polícia, ele correndo para pegar o ônibus, Uhum. né? Mas o que é isso? Um preto correndo? Que é isso, né? Você viu que tem Vamos. um filme agora? Fizeram, desculpa, nada a ver, mudei de assunto. Um filme, tipo um documentário de um corredor de rua que corre com um colete à prova de bala. Nossa, E aí não. fizeram. É, porque é justamente essa ideia: preto correndo não Ah, pode ser tá. bandido. E aí ele pratica mesmo, ele é corredor de rua, e ele faz a prática dele lá, o treino, com um colete à prova de balas. E aí fizeram agora um filme documentário sobre isso. Ah, É novo. interessante. Preciso assistir. Interessante. Desculpa, Então, travessei aí. isso é a condição, né? Isso tem a ver com a condição. De onde o Jefferson partiu, né? Uhum. Quem aqui? Eu nunca fui parado correndo. Nunca ninguém me parou quando eu estava correndo, fazendo as minhas corridas, né? E para perguntar para onde eu estou indo com tanta pressa, ou do que eu estou fugindo. Sim. Isso é uma condição.
né? Eu até falei para o Jefferson, né? O Jefferson trabalha numa escola bilíngue, então, graças ao inglês, ele está trabalhando nessa escola. Eu falei para o Jefferson outro dia, falei, Jefferson, que legal seria encontrar aqueles policiais, né? Poder bater um papo com eles. Em inglês. Em inglês, claro. Cara, você viu a cena dessa semana dos policiais, o cara chutando o carrinho de feira Da da senhora, né? velhinha. Da velhinha, que o trabalho dela é vender verdura. Os É um caras absurdo. recolheram o carrinho. Eu vi. Meu Deus do céu. Recolhendo os Triste demais. cobertores também, dos moradores de rua, lá no Rio. Nossa Senhora. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário desse primeiro capítulo? Ó, nós estamos em 37 pessoas. Nós deveríamos, se viessem todos, estaríamos em 50. Estamos em 37. Pessoal, chamada, escrevam o nome completo no chat, tá? Como fizemos da última vez. Muito bem, então vamos para o segundo. Só isso do primeiro? É isso? É Oh, isso. peraí, a Jaque tinha pedido palavra. Pediu, eu não vi. Faz Bora, tempo, eu Jaque! tinha... Eu, professor? Já que eu? Teve uma hora que você levantou a mão. Eu ainda falei, ó, a Jaque quer falar. Acho que agora vai ter que falar, Jaque. Não, tudo bem. Enquanto vocês falavam aqui, eu estava dando uma olhada nos meus resumos, né? Porque já faz um tempinho que eu li e confesso que hoje eu não dei uma relida, mas tem algumas partes aqui que eu sublinhei. E tem uma frase que ela tá no primeiro capítulo do livro, que ela conecta um pouco com isso, né? Tem aqui, ele fala muito dessa questão da teoria prática, né? Que foi um assunto que a gente começou a reunião aí. Eu posso falar um pouquinho sobre essa questão de teoria e prática, o Cacau, que meus colegas Claro. tanto falam de não ser a mesma coisa, né? Eu fiz coloquei até no meu relatório reflexivo, acho que desse mês. Eu entendo quando eles fazem essa relação, né? No sentido de tipo assim, quando você lê um cara como Paulo Freire, ele traz um romantismo, uma sensibilidade, uma abordagem rica, uma abordagem diferenciada, uma abordagem que com certeza tem ali o objetivo de ampliar a nossa visão. E aí, quando a gente vai para o dia a dia de uma escola, a gente lida com situações totalmente comuns, né? Que foi o que você falou sobre o que já é educação no Brasil, né? Então a gente fala, aí a galera faz essa relação, a teoria é mil maravilhas, né? Chega aqui é outra coisa. Mas quando eu olho para uma obra dessa, eu penso em trazer isso para o que eu estou pensando em fazer, sabe? Não para o que já está estabelecido. E realmente, quando a gente vai para o dia a dia da escola, a gente vê uma escola que não é muito diferente da década ali de 90, de 80. É uma escola que ela já vem de muitos anos, né? Então, eu converso a escola com a minha mãe, eu converso a escola com meu priminho de 11 anos, eu converso a escola com os meus primos, que são de uma geração antes de mim, e é muito parecida a coisa, né? Então, quando os colegas trazem essa visão, não é que eu acho que eles não querem dizer, não, a teoria não serve para nada, né? O que Vygotsky fala não tem nada a ver. Não, não é sobre isso, né? É sobre essa beleza que a gente vê, por exemplo, nas leis, né? A gente estudou pra caramba esse semestre agora, né? Todo esse romantismo, esse cuidado com os jovens, essa visão realmente que deveria estar ali no dia a dia, mas não está, né? E isso eu acho que é uma ferramenta para que a gente que está se formando agora possa se apoiar nisso. Só que o que acontece, né? Quem está se formando, eu observo que está seguindo a mesma coisa, ele é mais do mesmo, né? Quem está próximo de mim ali, né? Do que eu pude observar. Então, eu acho que quando eles falam da teoria, deixa eu me arrumar aqui, é mais sobre isso, né? Não é sobre a não importância ou a não validade das teorias que a gente estuda, mas essa distância, né? Que tem de uma obra tão bonita assim do Paulo Freire com o que a gente encontra no dia a dia, né? A falta de educação,
né? Às vezes dos próprios professores, das pessoas da secretaria, né? A tia da merenda que esconde a merenda, né? Para não dar para o aluno ali que está no projeto, não é da escola. Então, são coisas que vêm do ser humano, né? Mas quando eu estudo um Paulo Freire, por exemplo, eu tenho essa esperança dentro de mim, mas eu tenho medo de frustrar essa esperança, entendeu? Porque eu vejo essa escola transformada, essa escola diferente, né? A gente parar, sentar, observar, pensar, nossa, vou fazer isso, eu tenho uma atividade, vou focar nisso, vou trabalhar nisso. E eu honestamente eu não vejo que vai ter muita mudança, não, tá? Pelo que eu tenho observado ali, perto de mim, né? Às vezes eu falo assim, a galera quer se formar mesmo para prestar o seu concursinho ali e ter a garantia de ser um funcionário do governo, mas não tem ali um propósito, né? Eu tô aqui para quê? O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu quero aqui? Às vezes você não consegue discutir um assunto com os colegas, não se acompanha, porque lê o texto e não tem nada a dizer, não entendeu nada daquilo, né? Então a gente está se formando. Então esse empenho na formação já, eu acredito que seja um dos grandes problemas da educação, né? Porque a pessoa já chega lá lenta, né? Não absorveu, sabe? Não, você fala, caraca, tô falando a mesma língua com essa pessoa, né? Você tá entendendo o que você tá fazendo aqui? E eu faço meio que esse papel do advogado diabo, porque eu gostaria que a gente pudesse contribuir, né? Que a gente tivesse uma ideia do que a gente está fazendo, né? Por mais que a gente seja da educação física, que muitas vezes não é valorizado, a gente tem que entender o que a gente está fazendo ali. E aí você olha pro colega, o colega tá, sei lá, meu amigo, você sabe o que você está fazendo aqui? Você está entendendo o que você está fazendo? Né? Então, às vezes eu ouço frases assim que eu falo, calma, peraí, né? Que nem um dia o colega falou para mim, a regência é tranquilo. Tranquilo para quem? Não é tranquilo, sabe? Eu fiquei, acho que umas 2 semanas fazendo um plano de aula, né? E sentei com o professor Marcelo e compartilhei com a professora Fabi e tive feedbacks maravilhosos do Marcelo, assim, a gente teve uma discussão maravilhosa. Ele falou, Jaque, enxuga isso, né? E aí eu refiz. Aí chegou lá na hora, uma coisa não funcionou, e aí eu tive que refazer. Então teve um empenho, uma dedicação nisso. E aí, às vezes, eu me sinto frustrada, porque eu falo, caraca, eu tô sozinha nisso aqui, tipo, e aí, como é que foi? Como é que tá sendo? Não, mas vai dar certo. Mas vai dar certo, você olhou para isso? Então, eu acho que quando a gente fala de teoria e prática, eu acho que as pessoas, elas não estão absorvendo as ideias, sabe? E não porque não podem, tá? Não coloco nesse lugar. Não porque não podem, mas talvez elas não entenderam o que elas estão fazendo, em que área elas estão se enfiando, entendeu? A importância disso. Então, é até um desabafo aí que eu quero fazer sobre essa questão. Legal, muito bom. E sobre o texto, eu posso falar uma frase aqui que eu achei muito legal, do Sim, primeiro capítulo, que eu até assinalei ela aqui, e é muito bacana essa frase aqui, quer ver? Ai, deixa eu achar, vem cá, tá em azul aqui. Achei aqui, ó. Só na verdade, quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo. É uma das condições necessárias a pensar certo. Desculpa. É uma das condições necessárias a pensar certo, é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Olha que bacana, lindo, né? isso aqui. Que lindo isso aqui, né? Tipo, fala, putz, por quê? Por isso que eu tento, né, conversar com os colegas e falar, cara, você acha que isso tá bom? Você acha que tá legal? Não porque eu não acho que eu não sou boa, mas porque eu acho que sempre alguém pode contribuir para melhorar. Né? E a galera não entende isso. Fala, não, Jaque, relaxa, você é muito preocupada. Mas não é isso, eu quero mais, eu quero ouvir de outras pessoas além da minha visão. Então, às vezes eu acho que eu tô certo numa coisa, mas não tô. E você senta lá com o Cacau 2000, tá, pô? Você até falar, é mesmo, cara, eu não tinha pensado nisso.
Então, eu acho que o Paulo Freire, ele traz essa luz pra gente, sabe? Para quem quer atuar na educação. E a galera não tá, não tá absorvendo o feeling. É isso só, tá bom? Só tudo isso. Só essa palestra. Nossa, você falou muita coisa aí. E o que você falou tem a ver com aquilo que eu disse antes lá, quando eu falei que não é um problema da teoria, é um problema de políticas públicas. É um problema que o Paulo Freire chama atenção o tempo inteiro aqui, ético. Porque você vê, ele diz lá, se você não fica indignado diante de uma cena racista, se você não fica indignado diante de uma cena machista, cara, que diabo é você? Então, aquela pretensa neutralidade, eu não vou falar nada porque eu não vou me meter nesse negócio. Não, você está se metendo. Você está deixando que aquela força atue, aquela força social que é o racismo, que ela atue sobre as pessoas. Se você não se coloca em oposição a isso, então, de fato, a posição ética ela é fundamental contra tudo isso que você falou. De gente que está na escola, mas não sabe nem por que está na escola. Porque é um mero emprego. É um mero emprego. Ela não tem nenhuma preocupação com a criança. Ela não tem compromisso com a criança. Então, de fato, a escola é um lugar. Você falou que o livro é tão bonito, mas que ele é romântico. Eu não acho que ele é romântico, porque ele tá apontando aqui uma série de problemas também. E ele também está dizendo o quanto isso é difícil. Tem vários momentos do texto que ele fala: olha, talvez a gente não consiga chegar nisso aqui. É muito difícil. Mudar é possível, mas é muito difícil. Ele diz isso. Ele fala mudar é difícil, mas é possível. Ele diz lá no finalzinho. Sim. Então, assim, e é difícil por quê? Porque tem uma diretora na escola, tem um secretário. Olha o secretário da Educação do Estado que nós temos hoje. É um cara que está mais preocupado em vender a empresa dele, que é uma empresa multilaser, que é uma empresa de tecnologia, para o Estado. Está cheio de escândalo. Está cheio de escândalo sobre ele. Ele é o secretário da Educação. Ele quer privatizar. Isso fala dele. Fala dele. Nós vamos privatizar tudo. Então, você tem um secretário da Educação, apoiado pelo governador, portanto, que quer privatizar tudo que for possível na educação. Aí você tem, ele é o secretário da Educação, você tem as diretoras de ensino, que são colocadas pessoas que são afinadas com esse projeto. Então, você tem lá o pessoal que está nas DREs, afinados, portanto, com a nova política. Você tem direção de escola, mais afinada, menos afinada. Gente que não vê a hora de se aposentar, que está na direção da escola, que não quer problema. Mas como não querer problema e estar trabalhando na escola? Porque a escola é um lugar de problema. Não tem como não ser um lugar de problema. Então, você vai encontrar, você como professora de educação física, vai chegar na escola e vai ter um professor de educação física como eu. Quando eu entrei na minha primeira escola que eu fui dar aula, chovendo, eu fui com os alunos para uma sala. Acabou a aula, no fim do dia, o professor me procurou e falou assim: professor, aqui quando chove a gente não dá aula, viu? Então, era um professor velho, de Estado, inclusive ele era da prefeitura, também, e que quis me intimidar. E não era nenhuma prática. Olha a prática revolucionária. Choveu, fui dar aula numa sala. E fiquei com jogos de sala, só isso. Eu não estava ensinando Marx, como tomar o poder. Não, foi só isso. Choveu, eu fui com os alunos para lá. Mas qual era o lance? Choveu, o aluno nem vem, não é nem para vir. Mas como eu, quando choveu, acolhi, virou uma alternativa. Chovendo, os alunos iam, porque sabiam que iam, enfim, que a gente ia ter atividade. E o cara me deu essa entrada de sola, né? Então, são muitos os elementos contrários a uma ética como essa do Paulo Freire.
Quantos professores, diretores são racistas? Eu acho até que tem mais racista do que não racista na escola. Então, como é que você vai olhar, você vai chegar numa escola que está olhando para as crianças e acolhendo as crianças, independentemente da quantidade de melanina que ela tem no corpo? Então, a gente vai enfrentar problemas. Isso é certo. Então, onde há gente, é um lugar de torear. A gente tem que torear. Você está numa escola, não tem como você não se contrapor a certas coisas. A coisa está ali, ó, borbulhando. É um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós vivemos numa sociedade capitalista, portanto, necessariamente contraditória, com interesses contraditórios. Eu sempre digo que o branco racista, ele é racista em primeiro lugar, porque isso é uma forma de ele se sentir valorizado. Ele não se valoriza ele se valorizando. Não, ele deprecia o outro. Então, ele entende o racismo como forma de ele se elevar, porque ele não é negro. E olha que o racismo, vocês sabem, já ouviram falar no movimento chamado colorismo, né? Que é uma discussão que se tem dentro do continente negro. Então, do mais clarinho, ou seja, do afrodescendente branco, até o afrodescendente preto, e os impactos que isso tem, inclusive nas famílias pretas. Isso tem impacto, né? O primo mais preto, o primo mais claro, o neto mais preto, o neto mais claro. E como é que isso impacta? E isso impacta no olhar das pessoas, numa sociedade racista como é a nossa. Thelma, quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que tá dito. Então, eu acho que essa questão ética, ela é fundamental para a gente entender esse processo. Então, o processo é sempre de luta. E nunca vai ter uma teoria dizendo, olha, chega na escola, a escola é maravilhosa, é só chegar lá e fazer. Não é. Não é. Porque tudo é muito difícil. Tudo. Primeiro que você já tem uma disputa na escola, por exemplo, vamos supor aqui, você prestou concurso, entrou numa escola. Tem uma escala lá dentro, uma hierarquia na hora da escolha das turmas. Que turmas que eu quero pegar? Que turmas que você vai pegar? Essas turmas tem a turma da manhã, tem a turma da tarde, né? Isso tudo é disputa. Tem gente que gosta mais de estar num grupo do que estar com o Fundi 1, outros gostam mais do Fundi 2, mas tem o cara que pega o Fundi 2 e não dá aula para o Fundi 2. Ele não dá aula, ele dá uma bola. E você dá aula. E você dá aula e os alunos estão vendo que você dá aula. A escola está vendo que você dá aula. Mas e não acontece nada. Aquele continua dando uma bola. Tem professor que faz projeto. Fazer projeto na prefeitura significa que esse cara ainda vai ter uma hora aula a mais ainda pelos projetos. E o projeto que ele faz é dar uma bola. Então ele dá bola durante as aulas e elabora um projeto para dar bola no projeto. E nós vamos conviver com esses caras aí. Então, de fato, Jaque, acho que tem aí uma questão que é uma questão ética mesmo, de fundo mesmo. Acho que não só ética, mas política também, né? Política, claro. Quando a gente pensa na questão da reprodução das estruturas, né? A gente fala muito isso na relação do ensinar, né? Então, não ensinar de modo que haja aí uma acomodação, né, em relação àquilo que já está pré-estabelecido do ponto de vista das estruturas de poder e tal, levando a uma passividade, mas acho que dos próprios sujeitos que participam dessa ação, vamos dizer assim, né? Então, os próprios educadores também precisam se compreender dentro do seu papel ali, né? Ou de reproduzir determinadas estruturas, ou de questionar e de
né, criticar e buscar a transformação desse modelo. Então, acho que não é só uma questão ética, mas também política, né, de formação política. E Te ainda atrapalhei de novo. Não, imagina. E ainda nesse capítulo, ensinar exige consciência do inacabamento, vê, a professora autoritária, para ela, ela não está inacabada. Para ela, ela já é professora. Ela é Sim. professora, acabou. Aquilo que ela aprendeu na faculdade. Mas nós já estamos faz 20 anos que ela se formou, 15 anos que ela se formou. O quanto a realidade mudou. Não é só o conteúdo que também mudou, mas a realidade. E nós estamos num momento em que a realidade, a sociedade tem se modificado muito rapidamente. A questão das vozes dos grupos oprimidos que começam a se rebelar, isso não tem mais volta. Então, o racismo, as práticas racistas vão ficar cada vez mais difíceis. As práticas homofóbicas vão ficar cada vez mais difíceis. Mas ainda vai ter gente forçando isso, porque são as forças sociais que atuam, que ainda convencem as pessoas. Eu lembro de eu fui contratado algumas vezes para dar uma aula no Sindicato dos Bancários, porque há uma lei que se o homem, quando a mulher pare, se ele fizer um curso, ele ganha uns dias a mais, eu não sei quanto, eu não sei se é 10 dias, uma coisa assim, de licença. Então, o sindicato oferecia o curso. E um dia a Elo me indicou para o sindicato lá, e eu fui lá algumas vezes. Acho que eu fui umas 5 ou 6 vezes dar esse curso lá. E uma das vezes, e eu estava falando sobre essa questão do desenvolvimento humano, pensando numa perspectiva ética, democrática, o cara levantou e falou assim, olha, eu quero mais que o meu filho saia dando porrada mesmo. Porque é assim que tem que ser, tem que criar homem. A gente tem que formar homem. Isso era um bancário falando. Eu não me recordo quando foi isso. Eu não me recordo agora em que período foi. Mas isso, Thelma, já era uma coisa que já estava aparecendo. Porque uma pessoa que pensasse assim, ela não teria coragem de dizer isso publicamente. Sim, verdade. Ela não tinha coragem. Ela se escondia, ficava quieta lá, pensando, mas ela não se expunha. Esse cara teve coragem de se expor, não só para os colegas que estavam ali, como para o professor. Enfrentando o professor. Mal sabia eu O que viria depois. que aquilo era só a pontinha do iceberg. A coisa mais brava já vinha aí, e com esse tipo de pensamento, com esses caras. E esses caras estão na escola. Então, vê, essa ideia do conservador, eu costumo brincar, vê, porque ensinar exige consciência do inacabamento. O conservador, ele acha que ele está acabado, certo? Dá para entender isso? O conservador é aquele que é para deixar as coisas como estão. Portanto, chegamos ao fim. É o modelo da humanidade, é o modelo do mundo, é isso aqui, pronto, né? Eu costumo brincar que eu falo assim que, para mim, conservador mesmo é aquele cara que, quando está com fome, pega a arma e sai para caçar. Que é o velho da caverna, né? Sim. Na caverna, como é que você fazia? Tava com fome, alguém tinha que sair para caçar. Então, esse para mim é o conservador de verdade. Porque todos os outros, o que eles são? Eles encontraram um jeito para a vida que está muito bom para eles. E que, se eles se contentassem em ser assim, não, eu sou assim, tá ótimo. Não tem nenhum problema o cara querer ser do jeito que ele é. O problema é que ele quer que o mundo seja como ele é. Ele quer impor ao mundo um jeito de ser. Este que é o projeto colonial. Um jeito de ser, um jeito de pensar. Então, por isso que nós estamos agora sofrendo essa guerra religiosa absurda. Absurda.
Ensinar exige humildade, tolerância e luta. E Frase isso é dele. importante, essa coisa da humildade, que é fundamental, né? Porque que é uma característica em geral, os professores, quando vão para uma escola pública, como ele tem uma condição social melhor, ele fez faculdade, ele se formou, ele tem uma condição melhor. Em geral, ele dá aula numa região que tem uma condição pior que a dele. Uhum. Em geral, e aí o que o Gramsci chamava do intelectual orgânico e do intelectual tradicional. Sim. Né? O intelectual tradicional é aquele cara que ascendeu na vida pelo estudo, ele ascendeu, e ao ascender, ele é cooptado voluntariamente para os ideais das classes dominantes. Ele vai servir as classes dominantes. Então, quando ele vai para uma escola, ele tem nojo do bairro, ele tem nojo da rua, ele tem medo da violência, ele acha que tudo é violento, ele acha que todo mundo é violento. Então, são as escolas, se vocês forem olhar, as escolas mais periféricas, nas regiões mais desprotegidas pelo Estado, é onde há maior número de falta de professores. E não de falta só de não ter professor, mas de faltar professor. Todo dia tem falta. Aí a gente entra naquilo que ele falou, que a Thelma levantou aqui, da humildade e da ética. Eu não tenho compromisso com esse povo, porque ele odeia esse povo. Ele não é mais esse povo. E assim como ele melhorou de vida, ele acha que aqueles outros todos teriam as mesmas condições para mudar de vida. E se ele mudou e os outros não, é porque ele é um esforçado. Aliás, esse é um outro problema que eu acho que incomoda os brancos com a questão das cotas, que é, porra, meu, mas eu venci, por que esse cara não pode vencer por conta própria? Sim. Por que ele precisa ser ajudado, né? É. Que entra um pouco a ideia, né? E você vê que as pesquisas já mostram que os alunos de cotas não ficam atrás dos alunos que não são por cota, né? Nas universidades públicas. Isso é muito interessante também. Deixa eu ver se tem algum trecho aqui que eu quero ler para vocês. E qual tópico? No 2.1 ainda. Ainda? Também, A gente não tinha avançado? Não, ainda não. Não. E o próximo é interessante também, que é o reconhecimento de ser condicionado. Ah, tá. É bem legal. Eu vou ler um trecho, então. Vê. Eu acho que vai encaixar nessa fala final sua aí, que é na página... Ih, não tem... Peraí, página 22. É que as minhas páginas são diferentes. Ah, tá. No penúltimo parágrafo da página 22 para mim. Ele diz assim... Estava falando sobre a questão do inacabamento, né? Do quanto os seres humanos se diferenciam dos animais, né? Nessa relação com o mundo e da compreensão sobre isso. E aí ele diz assim: quer dizer, já não foi possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. E tudo isso nos traz de novo a imperiosidade da prática formadora, de natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz de novo a radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível intervir e melhorá-las. Né? Que eu acho que está relacionado aí com o que a gente acabou de discutir aqui. Sim. E aí tem um outro trechinho que eu gosto muito, vários trechos que eu marquei aqui, que ele fala assim: gosto de ser gente porque a história em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidade e não de determinismo. Exato. Também Insisto destaquei tanto na essas duas frases. problematização do futuro e a recusa da inexorabilidade. Então, eu acredito na transformação e nego a inexorabilidade, né? A ideia de que tudo está findado, assim. Né? Terminado. Eu separei também essas duas aqui. Para mim, estão na página 58
E eu vou ler uma outra aqui, que é mais do começo. Como professor crítico, sou um aventureiro responsável, predisposto a mudanças, à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha atividade docente deve necessariamente repetir-se. Cara, eu acho isso sensacional. Eu nunca consigo repetir disciplina, o que eu falo de uma aula para outra, de uma turma para outra. Minha franquia ante os outros, minha franquia não. Uai, é franquia que eu escrevi. Tá meio É estranho. franquia mesmo. É, né? Minha franquia ante os outros e o mundo mesmo é a maneira radical como me experimento, enquanto ser cultural, histórico, inacabado e consciente do inacabamento. A experiência humana no mundo muda de qualidade com relação à vida animal no suporte. Essa coisa do suporte é interessante também de comentar. Porque o que ele está chamando de suporte? A vida social e cultural. As condições que determinado indivíduo tem, que o mundo lhe deu. Então, ele está comparando com o mundo animal, que não tem nada, absolutamente nada. E a gente, cada grupo, tem suportes também hierarquicamente diferentes. Né? Então, você tem as elites, por exemplo, que dispõem de todos os suportes disponíveis, o que não significa absolutamente nada que esse grupo... Por isso que a gente chama esse grupo de gado. Sim, sim. Então, o gado, ele está completamente ligado, necessariamente... Sem suporte. Ele está sem suporte, exatamente, porque o suporte não fez diferença nenhuma. Não, porque ele desconsidera o suporte, Exato. né? A questão Sim. cultural. Eu vi esses dias eu não sei se foi na BBC ou no UOL, mas eu fiquei até meio puto. Os caras fizeram uma reportagem com um dos grandes defensores da Terra plana. Porque o cara mudou de ideia. Ah, ele mudou agora? Porque ele fez uma vaquinha e foi lá no Polo Norte, não sei onde, e viu o sol da meia-noite. Nossa. E agora ele virou um defensor. Aí eu falei, porra, mas é uma besta quadrada, né? Total. Ele só aceita aquilo que ele vê. E assim mesmo, nem tudo que ele vê, né? Sim. E aí deram um destaque para aquilo, e ele, agora eu sou um batalhador e tal. Eu falei, meu, vai tomar banho na soda, porque, meu, é isso que você falou, a questão do suporte, né? Porque a educação, enfim, se a gente olhar a educação escolar, para a maioria de nós, como eu, por exemplo, que estudei sempre nas escolas públicas, eu aprendi muito mais fora da escola do que na escola, do ponto de vista cultural mesmo. Eu não me lembro na escola de eu ter estudado o sistema heliocêntrico. Eu não me lembro. Agora, meu pai tinha comprado, meu pai gostava muito, então ele comprava Atlas, ele comprou um globo. Mesmo sem a prova cabal do globo, de que a Terra é um globo, você está aprendendo, faz parte da tua cultura. Alguém está te ensinando aquilo, né? E vê que interessante, quando você está no mar, você está assim numa praia de mar aberto, você vê que o mar tem... Logo ele desaparece. Se você começa a olhar uma embarcação no mar, sei quem já teve a oportunidade de ver isso, o barco está indo, vai ficando pequenininho, daqui a pouco ele desaparece. Ele desaparece justamente em função da curvatura. Sim. Ele está virando. E certamente isso era uma coisa que os caras lá na Idade Média, quando começa o período das navegações lá, claro que das grandes navegações, mas a navegação, o ser humano, enfim, há até expectativas de que os seres humanos chegaram ao América do Sul de barco, diretamente do continente africano. Então tem uma história aí, porque é uma discussão sobre o tempo, desde quando há humanos no Brasil, especialmente ali
na Serra da Capivara, Uhum. que é onde tem a grande pesquisa, o grande centro de escrita, né, dos desenhos incríveis, incríveis. Serra da Capivara é onde ali? Pernambuco? Piauí. Piauí. Então, ali eles descobriram coisas que fizeram testes e apontavam. Até hoje se entende que a chegada dos humanos se veio ali por Vladivostok, congelada, né, fazendo a travessia, entrando ali pelos Estados Unidos e tal. Canadá. Uhum. Canadá e descendo. E estima-se aí 11 mil, 12 mil anos da presença humana. E na Serra do Capivara, eles fizeram testes ali que apontavam para 20 mil, 25 mil anos atrás a presença de humanos. Mas está sendo muito contestada, foi muito contestada a pesquisa e tal. Então, essas coisas, por exemplo, a gente não aprende na escola. Não. Eu lembro, eu tive disciplina de ciência, mas eram disciplinas, e aí acho que a gente volta nessa questão do Paulo Freire, que eram coisas muito abstratas, que a gente não conseguia entender. Porque qual que era o objetivo da escola? Você aprender aquele negócio para ir bem na prova. Não tinha nada a ver com você melhorar a sua compreensão do mundo, entender melhor o mundo. Não, ou de doutrinamento mesmo, né? Porque eu tive o SPB. Você teve? Organização Social e Política Brasileira. Que Sim. poderia ser interessante se a gente discutisse de fato, de forma Sim. crítica, a organização política brasileira, mas era doutrinadora. Era uma USPB que buscava doutrinar e não questionar, refletir, criticar, enfim. Tinha educação moral e cívica. Essa eu não tive, é muito velha essa, muito antiga. Essa é do tempo da ditadura. Mas que falava da família. Mas aquelas coisas de que família? Falava do modelo de família e não das famílias. Das famílias propriamente. Seria muito legal uma disciplina que falasse de famílias. Sim. Né? Que estudasse, por exemplo, a violência contra a mulher, a violência contra os gays, né? Contra a travesti. Seria muito interessante, né? A família. Porque é em nome da família, De Deus. que se chuta na bunda do filho filho gay, da menina que engravidou com 15 anos, é em nome da família. Em nome da família. E aí, em nome da família, o pai tem tanta vergonha que ele abandona a família. Depois de expulsar o filho e a filha, ele abandona. Em nome da família. Em nome de Jesus. Então, a gente não aprende. A escola, ela sempre foi ruim de entender a realidade, né? Porque era sempre muito preso a um conteúdo específico. Que eu me lembro, assim, história, a disciplina de história eu adorava. Gustavo, tive uma professora excepcional na 8ª série. A disciplina de geografia eu achava muito legal. Então, mas geografia é outra disciplina que também é muito cartográfica, vamos dizer assim. Isso, né? Exatamente. Eu fui fazer uma leitura mais geopolítica, já tinha passado do ensino médio. Até o ensino médio eu não fiz nenhuma leitura geopolítica, que é muito mais interessante. Puxa vida, né? Se você entender... eu não lembro que aula que eu estava falando, com o pessoal do primeiro ano, que o Jefferson até me acompanhou, Jefferson, Leandro e a Stephanie. Que eu falava do movimento industrial, da Revolução Industrial, e o êxodo rural associado a isso, né? Então eu falava, vocês lembram dessa palavra êxodo rural? Eu lembro na escola, êxodo rural, mas não sabia o que era. Sim. E nem por que era, o mais importante. Até aprende o que é, mas não entende o porquê. Exatamente, que é o mais importante. Então, a geografia, ela tem coisas assim maravilhosas, super interessantes, mas era cartográfica. Mas por que eu gostava? Porque meu pai gostava. Então, como eu já tinha em casa aquela coisa de mapa, de abrir mapa, aquilo era gostoso. Então, para mim, foi uma disciplina gostosa. Então, mas aí era o estudo das capitais, mas aquela coisa meio de cultura inútil, né? De decorar as capitais, o trajeto dos rios, os rios europeus, não os rios brasileiros,
Os rios europeus eu estudei. Enfim, se eu fosse um turista, né? Se eu fosse alguém que pudesse turistar, Não ia então se acho que perder. eu acho que a escola tá muito distante disso, né? Eu acho que ela melhorou muito. Eu acho que nos últimos anos ela deu acho que tem uma contribuição muito grande, né? Das teorias que discutem a escola e que tentam trazer, né? Como a teoria chamada pós-crítica, né? Que eu acho um nome muito ruim, porque dá a impressão, a primeira De vez que eu vi negação. pós-crítica, eu falei assim, bom, então acabou, é isso? É o fim da história também? De negação mesmo. Eu também tenho essa. É, mas não é isso, mas é uma teoria que enfoca menos a questão de classe. Eles entram mais na discussão identitária tal, e menos das classes sociais. Sim. Mas acho que esse movimento tem crescido. A experiência que eu tive escrevendo o currículo da Prefeitura de São Paulo foi muito legal, esse contato com todas as disciplinas, de ver o quanto de vida tem num conjunto de professores que estão aí na rede. Muito legal. Então, tem muita coisa boa na Prefeitura de São Paulo. Muita escola boa. Isso que a Jaque, o depoimento da Jaque ali, e a Jaque estava falando de várias escolas, não necessariamente do Antônio Carlos. Antônio Carlos. Mas Não, ela ela estava tá com o falando... Marcelo, eu acho. O Diogo. Ela Não, foi ela pro tá Diogo? no Antônio Carlos. Não, tá no Antônio Carlos. Não, ela falou do Marcelo, eu também na hora pensei que era o Marcelo do Diogo, mas aí depois eu vi que achei que não, que deve É o ser algum Marcelo da professor. faculdade. Da faculdade. Marcelo da Ah, o faculdade. A nosso gente fala de muitas Marcelo. escolas, né? Porque ele é Ela é coordenador. monitora dele. Ah, sim. Ah, Ah, você está como monitora dele? Sim, tava no semestre passado, tava. Em crescimento e desenvolvimento. Que legal. Semestre passado não, esse aqui, porque nós ainda não É acabou, esse viu, ainda, já? é verdade. Cacau ainda não te aprovou, Joaquim, de prática. É verdade. Ah, você estava falando do Marcelo, eu estava pensando que era um professor lá. Eu ainda falei, puxa, Não, será é que o eu nosso conheço? Marcelo da Cruzeiro. Ah, A gente tem legal. conversas assim muito, muito boas. Ele é maravilhoso. Sim, sim, que ótimo. Que legal. Muito bem. Thelma, 9h30, vamos ficar por aqui? Bora. Sim. Nós paramos aqui no 2.1. Nossa, nós não avançamos nem metade. Pois é. Mas é legal, porque tem muita coisa boa. Cada Mas a gente capítulo foi desse pra aqui. frente, voltou, foi pra frente, voltou. Sim, é. Esse texto E é eu difícil acho ir por partes, eu acho. Ele vai se completando. que ele é muito enraizado, né? Enraizado, é. Mas cada partezinha tem uma Um questão destaque, específica. E a gente faz, então, continuamos em agosto. Né? Agora para julho, gente. Então, Anotem, tomem nota. agora para julho, nós precisamos que vocês façam um trabalho que eu vou apresentar. Vou apresentar para eles aqui, Thelma, Sim. aquele documento. Eu vou só contextualizar, porque não sei se todos têm a experiência do anterior, né? Não, Mas ninguém tem. Não, alguns Ninguém têm, tem. né? Não, os meninos, o Ah, tem os que Luciano, o eram do Rafael PIBID, é fizeram o verdade. PIBID comigo, tem o Tá pessoal que certo. fez com você. Verdade. Mas acho que é interessante a gente entender que o programa, ele não tira férias, né? Então, as horas continuam rodando. A necessidade de cumprir as 30 horas mensais, tá? Então, como a gente entra em férias agora, escolares e nós também, a gente precisa, por exigência do próprio edital, enfim, passar para vocês como que a gente vai recompensar, né? Como que a gente vai fazer a compensação dessas horas que não são possíveis de serem cumpridas na escola, porque a escola estará de recesso. E é por isso que o Cacau vai passar esse trabalho para vocês, de férias. Ô, Thelma, Oi. só uma dúvida. Então, a gente não vai precisar repor essas 2 semanas de recesso da escola? Porque lá onde eu tô, Precisa. falou que a gente precisaria repor. Não, repor Não é não. que precisa repor. Vai Você tem uma substituir por quantidade essas de horas. atividades. Você tem uma quantidade Então, de essas horas. 2 semanas que a gente vai ficar de recesso da escola, a gente não vai precisar cumprir os horários a mais. A Vamos mais fazer na essa volta. atividade. Ok. Não, O que entendo nós que não. vamos ver
é quanto que a gente vai atribuir. Então, Thelma, a gente poderia Mas na atribuir fala o que da eles Michelle, fariam. eu entendi que a gente pode atribuir. Não, a gente tem autonomia, a gente pode atribuir É. quanto a gente quiser. Isso não tem problema. Por exemplo, Acho que a gente essas podia, 2 então, pegar semanas essa de ideia. recesso podem Seria ser 8 horas. substituídas por essa atividade aí de férias que você vai falar agora. Acho que a gente podia dar 12 horas, então, para eles, Eu acho. por essas Ainda é duas. pouco, eu acho. Ô, Cacau, Sim, professor, a sim. gente tem atividade escrita para junho? Junho? Porque a gente Sim. fez essa atividade junho do normal. livro. Então, mas assim, o que ficou para maio ali foi o resumo comentado do texto que a Michelle mandou, e o resumo comentado aí dos 2 capítulos do Paulo Freire. Então, eu coloquei lá no Toma Nota lá do mês passado, de maio, para junho, porque a gente já está Não, falando de ó, o julho, para capítulo 1 junho. do Paulo Freire, a gente fez uma mudança, porque a gente tinha falado os 2 capítulos por 4 horas. Depois a Isso, gente viu que era muita coisa. sim. Então ficou o capítulo 1, 4 horas para maio, e o capítulo 2, 4 horas para junho. Ah, tá. Isso que eu não tinha entendido. Tá bom. Ficou Tá? claro agora. Tá bom. Mas vocês Então, já acabaram entregando tudo, né? Junto. Eu fiz só o do alguns 1, o do sim, 2 tá em processo ainda. isso, beleza, Ah, tá. não tem problema. E então as coisas, todo mês tem lá como é que é o nome mesmo? Relatório Reflexivo. reflexivo. Sim. Esse relatório reflexivo é muito importante, vocês vão usá-los agora nesse trabalho que eu vou pedir, nós vamos fazer para vocês. Esse trabalho que nós vamos pedir não é uma invenção nossa, não, como vocês andam me difamando por aí, e eu já estou sabendo. Vocês andam me difamando, que eu fico pedindo aí trabalho, não sei o quê, relatório do não sei o quê lá, porque assim não vai dar. Estou sabendo. Saibam que eu estou sabendo. Mas, quando a gente inventa esses trabalhos, a gente inventa com algum objetivo. Não é só para encher linguiça, para encher o saco de vocês. É porque a questão das horas tem mês que vocês não vão ter hora suficiente. Então, por exemplo, que nem agora, vocês vão. Tem 2 semanas que vocês não vão para a escola. Quando chegar no final do ano, dezembro, janeiro, e isso tudo conta a hora. Porque para o projeto não para. Então, mesmo você não tendo escola, você tem que cumprir horas. Então, a gente tem que criar coisas aqui para vocês. Então, a atividade reflexiva é que ela vai agora poder ser utilizada justamente, e a nossa intenção era essa mesmo. Primeiro, que vocês produzam um documento bacana. E eu tenho visto alguns relatórios que estão muito legais. Então, isso é importante. Então, o relatório reflexivo é todo mês. Se vocês conseguirem fazer em julho, porque vocês não vão duas semanas, mas nas 2 semanas que vocês vão, tenta escrever, porque são mais 3 horas desse relatório reflexivo, que é um relatório de 1 página, e que são dados importantes para nós e para vocês, como vocês verão aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu compartilhar aqui. Ô, professor, nesse relatório reflexivo, pode colocar foto? Pode. Pode, claro. Não para encher espaço, né? Não. É que sempre que eu vou na escola, eu sempre tiro foto das atividades para. Legal, legal. Ó, peraí, antes, vamos aproveitar que nós estamos no máximo de gente assistindo. Vamos ligar a câmera para a gente fazer uma foto aqui, ó. Liguem a câmera aí, todo mundo, por favor. Tira o seu compartilhamento. Não, mas por quê? Mas aqui dá para ver, Você ó. está compartilhando sua tela. Eu sei. Tira. Mas qual o problema? Mas por quê? Vai ficar, se você tirar, Porque eu vai quero ficar que eles maior. vejam. A sua foto vai aparecer. Quem sensualiza é o Cauã, não é o Charles, não. Oh, não, o Cauã também. É uma concorrência. Sim, o Cauã Que bom que você tá me E deixando. eu vim você toda vê que eu não sou coberta até desse o pescoço, tipo. se eu soubesse.
Ó, nós estamos em 40 pessoas, hein? Que legal. Ó, o Leandro está ouvindo uma trilha sonora lá do não sei o quê. Descompartilha a sua tela, queridão. Mas aí vocês não veem, eu quero que vocês vejam essa A imagem. gente vê, sim. Não, É você só precisa todo mundo colocar para colocar ver. modo exibição, Então, quer ver? modo Eu vou colocar aqui. conferência. Olha o Alex aí, Mas- rapaz. Pra gente aparece Olha o duas telas. Daniel. Olha que Cacau, legal, por rapaz. O favor, tira Abel. sua tela. Tá mulher chata da porra. Me obedece, sou sua chefe. Modo conferência. Ó, você quer saber, não aumentou muito não, viu? Para mim aumentou significativamente. É. Então vai lá, atenção, hein, pessoal. Faz aí uma tal aí, beleza, hein? Atenção. Ó, ainda bem que deu tempo do Cauã se Cadê você, vestir. Cacau? Ah, já te Eu achei. tô. Para de falar, você não fica o negócio preto aí. Pronto, agora. Deixa eu colocar no Groups. Ele já tirou, já, né? Pisquei. Já? Eu pisquei. Ah, eu não olhei, Não eu não avisou olhei. ninguém, tá todo mundo na pose ainda. Não, eu falei, já vai, hein? Deixa eu ver. Ixi, tem uma coisa ali, apareceu uma coisa. Falei para você parar de falar, você não fica o negócio aí. Ó, deixa eu ver se tem alguém aqui estranho que precise fazer outra. Não, tá beleza. Tá o Luciano, que tá meio estranho ali, meio escuro demais. Não, O ficou Zé legal, dele tá ficou escuro para ótimo. mim também. Ah, Ficou não, ótimo. olha, é o Luciano. E do lado da Jaque, lá na ponta, apareceu alguma coisa meio Uma estranha. criança. Não é? Da Jace? Não, da Jaque. Ah, da Jaque. Lá no alto, na ponta É o esquerda. Cauã sensualizando. Não, não. Você viu a foto? Olha a foto que eu coloquei no grupo a foto. É o fantasma. Peraí. Ô, Que professor, estranho. professor. É que ela Oi. tava fazendo, mexendo. Nossa, parece um É pato. professor. Então, tá um negócio esquisito. Sabe Bom, gente, tá relatórios bom. colocar mensal, mandar a planilha pro senhor? Como? O Sabe Luciano as horas parece imagem de mensais, ultrassom de bebê. mandar a planilha pro senhor? O quê, Bárbara? Deu para ouvir? Não. Sabe as horas mensais que a gente tem que mandar a planilha pro senhor? Sim, manda para mim também, para ele e para mim. Não, sim. Só que assim, tem como o senhor mandar a relação do que a gente tem que colocar esse mês, igual você fez nos meses passados? Sabe por que eu fiz os meses passados? Porque era a primeira vez, agora você já sabe, é o mesmo modelo. Eu não sei, não. São os mesmos documentos, os resumos dos textos lidos, os relatórios reflexivos, a planilha de horas mensais e ponto. E o texto da Ah, e o texto da Michelle. Michelle. Entendi. Da Eu tenho Michelle certeza entrou que pra tem que junho colocar. ou para maio? Mas o texto ficou para maio, né? Não, é Não, o outra, texto da gente. Eu Michelle é já pus no junho. grupo, no grupo do núcleo, eu já pus o de junho, que eu acho que vai acabar não acontecendo em junho, né, Cacau? É, acho que vai ficar só no Vai ficar texto só no mesmo. texto mesmo. É ler o texto e enviar o texto lido. Bom, então feitas as fotos, olha lá, vamos entrar agora para eu mostrar para vocês, vou compartilhar agora a Thelma deixa eu compartilhar. Vou compartilhar. Ó, no dia... É novembro, né, Thelma? É novembro, 7 e 8 de novembro. 7 e 8 de novembro, vai acontecer o Encontro Nacional do PIBID. O que é isso aqui, Thelma? CSED. Cruzeiro do Sul Educacional. Certo. Cruzeiro do Sul. Então, é um encontro nacional. Eu não sei se será presencial. Acho que não, né, Thelma? Acho que não. Que é nacional, entendeu? Será remoto. Então, olha só. Cada escola
vai produzir Espera aí, agora, Thelma, me confundi. Nós vamos ter esse trabalho aqui, Representante por núcleo. Não, um por núcleo, 2 por 2 por escola, escola, 6 é o nosso representantes por encontro. núcleo. É o nosso encontro de setembro. Não. Certo? Não. Peraí. Acho melhor deixar para apresentar depois. Não, é um representante por núcleo no encontro. Um por núcleo. Um por núcleo. Puta merda. Porque nós temos 6 núcleos e aí serão 6 mesas no evento. Aí vai ter um de cada núcleo em cada mesa. Um do núcleo, um em cada mesa do núcleo cruzeiro. Pronto. Bom, Um do seu núcleo vai estar numa mesa, um do meu núcleo na outra, um do núcleo da Então- Jane na outra. então eu acho que esse trabalho aqui nem vale a pena eu explicar agora. Não, Porque tem que a gente explicar porque tem que- eles têm que produzir esse resumo expandido. Mas a gente pode pedir esse resumo, a gente pode fazer o seguinte, eles vão... então, deixa eu voltar aqui, deixa eu interromper o negócio aqui. Então é o seguinte, porque são duas partes. Todo final de semestre há um evento de reflexão, um evento que cada escola produz um texto, um slide, um conjunto de slides para apresentar para todo mundo. Então vai ser assim, ó. Na Unixul, no dia 12 de setembro, é 12 de setembro, né? Isso. 13 de setembro, sábado 13 de setembro, nós vamos ter um encontro no Complexo Esportivo, é um sábado, em que os grupos de todos os cursos, ou seja, nós da pedagogia, e acho que tem um de letras, eu acho, um de artes. Artes. Um de artes. Esses grupos todos, essas escolas, elas vão ser organizadas nas 4 salas do complexo, e cada escola vai apresentar para o coletivo que tiver lá a sua experiência. Então, vocês precisam escrever um texto sobre a experiência de vocês. Um relato. É isso, um relato. Então, vocês vão aproveitar. E como é que tem que ser feito isso? Tem que ser 2 por escola. Então, em cada escola, vocês vão se organizar em 2 grupos de 4 pessoas. Cada grupo de 4 pessoas vai produzir um texto falando sobre a experiência de vocês. Aí vocês juntam quem tem experiências semelhantes, não sei. Vai no mesmo dia na escola, de repente? Ou que vai no mesmo dia da escola, enfim. Aí vocês vão usar o material que vocês produziram naquele documento lá, que eu não lembro o nome. Relatório reflexivo. No relatório reflexivo, vocês vão... Então, os 4 se juntam, apresentam para vocês, elegem o qual vocês acham mais legais, quais temas vocês acham mais interessantes, qual experiência vocês acham mais interessantes, e vocês vão escrever sobre ela. E vão apresentar isso no dia 13 de setembro, para todas as turmas. Quer dizer, não é todas as turmas ao mesmo tempo, é a turma que tiver na sua classe. E vocês vão apresentar. Isso vai acontecer em todo o semestre, final de semestre, a gente faz isso. Só que esse nosso vai ser preparação para o evento que haverá no dia 9, 8 e 9, Thelma? 7 e 8 de novembro. 7 e 8 de novembro, que é esse encontro nacional. Mas esse encontro nacional é apenas um trabalho por núcleo. Então, das 3 escolas que a Thelma tem, das 3 que eu tenho, vão sair 6 trabalhos. Certo? Porque cada escola vai ser dividida em 2 grupos de 4. Daí nós vamos decidir qual desses trabalhos
serão apresentados, qual desses trabalhos será apresentado no dia 7 e 8 de novembro. Deu para entender o processo? Ou Então, fazer um ao todo, compilado são das 12. três experiências, né? Isso, também pode ser. Pode ser, a gente pode tirar parte, podemos fazer isso também, claro. Das 6, né, Thelma? Três que eu digo das 6 três grupos. escolas, né? Das 3 escolas. Dos 6 grupos, a gente pode fazer um trabalho representando, portanto, todo mundo. Aí a gente vai discutir isso a partir da apresentação de vocês em setembro. Não, Cacau, porque a gente tem Tem que entregar antes. entregar o resumo pronto, resumo expandido, até outubro. Início de outubro, eu acho. Não, então dá tempo. Mas é um início de resumo outubro. expandido. Vai ter 15 Sim. dias para fazer isso e corrigir. Sim. Mas um resumo Sim. expandido do quê? 7, 8 páginas? Não, 3 páginas. Resumo expandido, 3 páginas. Não, 3. não, então tranquilo. Tranquilo? Tá bom. É. Tá Um tranquilo. trabalho. É um trabalho só. Um Por por núcleo. núcleo. Eu tenho um, você vai ter que ter um e eu vou ter que ter um. É. Por mim, Eu eu não- pedi. E isso era o trabalho de férias para validar as horas. Por isso que eu tô também questionando aqui. Então, mas eles vão fazer isso. Eles vão juntar esses grupos de 4. É isso que vocês Eles vão precisam fazer fazer nas o férias. relatório, o relato. de Essas experiência, na 12 verdade. horas de férias é vocês sentarem. Não é muita coisa, gente. É uma reunião para que os 4 apresentem, cada um apresente os seus relatos, as ideias. Vocês elejam qual dessas ideias é melhor a gente falar sobre elas, escrever sobre elas, e vocês vão escrever. Então, cada trabalho vai dar aí umas 2 páginas e meia, 3 páginas seria o ideal, né? Que é o resumo expandido já. Então, vocês teriam que produzir, agora em julho, esse encontro, fechar os 2 grupos de 4 e produzir esse trabalho de 3 páginas. Ô, Relatando Luciano, as experiências Rafael, que vocês peraí. fizeram. Ô, Cacau, só te perguntar para os meninos aqui que estavam comigo no último edital. A gente chegou a montar um modelinho para a nossa... que a gente apresentou lá na... Lembra que também a gente fez uma apresentação por núcleo? Por Lá escola, aliás. no Anália Franco. Não, que nós fizemos ali no bloco D, lembra? Que foi um relato por lembro. escola também, um geral por escola. Tinha algum modelinho? Você lembra se a gente chegou a fazer algum modelo? Que eu lembro ali foi pelo meio que eu na me hora. lembro, Cada grupo se Teve só o organizou banner, como não foi? quis, né? É, a gente teve banner e os Não, slides. o banner esse? foi do Anália Franco, mas eu tô falando daquela que cada escola fez um relato do que estava de qual? fazendo, dos projetos que estavam sendo desenvolvidos. Cada escola fez de um jeito. E até, inclusive, sugiro, né, que a gente pense um modelo junto, porque deu até confusão, lembra? Por conta de algumas situações. É, verdade, que uns apresentaram mais experiências, né? Outros. Eu lembro que deu uma confusão lá, que era para os preceptores falaram, outros não puderam falar, né? Teve alguns que até nem Teve apresentou. caso que uma das alunas, né, que estava com a gente, passou por cima do que o supervisor tinha dito e acabou apresentando o que não era para apresentar também. Teve isso Sim. que aconteceu. Sim. Não, é que eu achei que tinha um modelo, Cacau, talvez facilitasse. Só a forma de organizar as ideias, sabe? Mas aí quando eles voltarem, né, em agosto, aí a gente trabalha nesses textos aí. Porque eu acredito que a orientação foi falar um pouco sobre a escola que estava, a relação com o preceptor e os projetos que estavam sendo desenvolvidos. Mais ou menos foi essa a orientação. Pronto, é isso aí. Legal, boa, já fica isso então de indicação. Então, falar sobre a escola, sobre a relação com o supervisor e sobre os projetos. Dando Ô, destaque, Cacau. claro, para os projetos. Uhum. Mas aí não tem nada a ver com o relatório reflexivo mais, né?
Aí é outra coisa agora. Isso é outra coisa. Vocês vão usar o relato reflexivo para produzir esse material. Para Porque Porque o alimentar. relatório reflexivo próprio são relato. experiências. Isso. É isso. Então, qual foi a minha sugestão, Jaque? Vocês juntam em 4 pessoas, vocês apresentam para vocês 4, cada um apresenta os seus relatos, as suas ideias, o que estava por trás daquilo, e aí o grupo elege qual das experiências, sei lá, eu acho que talvez 3 experiências seria legal. Ou como apresentar as experiências de um modo geral, né? Ou se vale a pena falar de todas essas experiências Os que vocês relatam. principais, aquilo que levou as, sei Tá. lá. Ó, vocês estão em 4. Se cada um de vocês escolher a que acha mais significativa, pronto. Então Porque eu vocês apresentam acredito para o grupo. que cada escola tem ali um norte, vamos dizer assim, né? Um direcionador. Então, cada professor tem ali mais ou menos o seu planejamento, os seus projetos, e os alunos vão experimentando a partir disso, né? Então, eu acredito que as reflexões serão distintas, porque cada um é um, né? Cada sujeito é um, mas das mesmas, entre aspas, práticas. Não sei se eu estou falando besteira. Sim, Então, sim, talvez é não isso aí. seja tão difícil escolher as experiências, é só a forma em que vai ser escrita esse relato, né? Sobre as práticas, que de um modo geral todo mundo vivencia a mesma. Sim, eu só Isso. fiquei confusa o seguinte, que vocês colocaram duas situações. Uma que é para a gente produzir um relatório baseado nos nossos relatórios reflexivos. Então, o que eu faço no meu relatório reflexivo? Todo mês eu pego 3 situações, ou 3 dias diferentes, ou 3 situações marcantes, descrevo essa situação e no final faço um comentário geral sobre aquilo, né? E aí vocês colocaram uma segunda situação que é para falar da escola, dos preceptores aí é um Das outro relatório experiências. ou não? Não, 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 não não, é não, diferente, não. Jaque, não é diferente. Então, isso que eu tô com dúvida. Essa é a minha Não, você dúvida, pode introduzir, entendeu? porque aí veja, aí é do grupo. O grupo vai fazer uma introdução sobre a escola, sobre as características da escola, porque vocês vão estar apresentando esse trabalho para pessoas que estão em outras escolas. Então, fazer uma pequena introdução sobre a escola, sobre a relação com a supervisora, enfim. Mas o sim, tá. destaque mesmo são os projetos. Quer dizer, os projetos, assim, a percepção de vocês. Tá. Porque o que a Thelma falou, vocês fizeram a mesma, todo mundo participou do mesmo acontecimento. Só que esse acontecimento, para cada um de vocês, é diferente. Alguém prestou atenção numa coisa, o outro prestou no outro, e refletir sobre isso. Então, não é apenas narrar, mas é refletir sobre aquilo que vocês viram. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um negócio legal. Então, vocês precisam, vamos pensar aqui, que vocês têm que ter um texto de pelo menos 3 páginas. Vocês vão escolher, vocês já têm esse texto. Vocês já têm a massa. O que vocês vão precisar fazer é o acabamento. Vocês vão ter que ver como é que essas experiências dialogam entre si, se a gente consegue... Eu estou falando agora do grupo de 4, certo? Então, como é que essas experiências dialogam entre si? Quais que a gente dá para fazer alguma amarração? Enfim, não tem uma receita. O grupo vai pensar no que tem de legal ali, porque é pensar o seguinte: quanto mais a gente fizer um trabalho bacana, mais interessante vai ser o nosso trabalho, mais gente vai estar interessada nesse trabalho. Mesmo que a gente não vá para a publicação lá para esse evento, a gente pode transformar isso numa publicação para uma revista. Para uma revista da USP, por exemplo, a revista de educação da USP, né? Congresso, ir a congresso. Então, é tentar selecionar quais são o que do relato tem de mais interessante entre nós 4 aqui. Cada um apresenta o seu. E aí vocês vão pensando como que vocês vão articular isso para chegar num texto de 3 páginas. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo durante as férias, não tem problema. Não, beleza, ficou claro agora, eu entendi. A gente pode nortear por essa questão de dar uma introdução da visão da escola, o relacionamento, e aí, de repente, a gente debate algumas visões das pessoas que estão no grupo, e aí coloca ali o que a gente achar mais interessante abordar. É isso? Sim. Tá. Uma ideia para vocês, se vocês fizerem esse debate, na hora que cada um apresenta e cada um conversar, gravem essa conversa. Porque dessa gravação de vocês, na hora que vocês transcreverem isso, vai ter ideias interessantes também para o trabalho.
Tá bom, professor. Posso fazer uma última pergunta aqui sobre o texto, Thelma, que você falou que você tinha jogado lá, que era para junho? Joguei. Aí não Então, sei se foi é o vocês, mesmo. foi a Érica que falou que não tinha conseguido abrir. Acho que foi a Não, Érica, eu né? abri e já fiz, só que assim, o Cacau jogou no grupo do PIBID que era para fazer o resumo comentado e ia contar para maio. E lá no nosso grupo tá o resumo, Não, é de o mesmo maio foi outro texto. Demais texto. já foi, já, que é É da O outro. escola de maio, integral. Texto da escola integral. Deixa eu ver aqui, peraí. É o mesmo, rapaz. Aqui, ó, quer ver? Ele que É, mandou alunos, errado, então, porque alunos é no outro. ensino fundamental, ampliação da jornada escolar e educação integral. É o mesmo texto. Só se eu tô ficando muito Ô, doida, pode Cacau, ser também. não, mas você não para mandou no final. maio. Não, eu não posso ter Cacau, mandado. Oi, você pode falar. mandou o link em maio. Aí, o que eu tinha entendido é que seria para o próximo mês, mas aí você já Sim, tinha Para deixado junho. avisado. Só que aí o é. pessoal teve dificuldade para entrar no link. Aí no dia Sim. 1º de junho, você mandou O o texto. documento. Uhum. E na mensagem você colocou que era para a hora de maio, mas eu acho Isso. que Ah, foi um é? erro de Ah, digitação. então eu me Mas você enganei. apagou depois. Não, o meu tá apagado, não. Assim, Tá aqui. tá apagado. Ele apagou aqui, ó, na sequência. Esse texto indicado pela professora. Ah, não, para maio, Cacau. Você colocou. Eu errei. Então já tá pronto o meu de junho, então. É. Sim, Isso. sim, é para junho, é para junho. Desculpa aí. Ah, fechou, tá bom. Então, Que fechou. mais? Aí, esse modelo do resumo, então, a gente vai discutir com eles em agosto só. Isso, eu acho que Em é melhor. setembro. Porque já vem o Ô, texto. Esse texto já virá um resumo, viu, Thelma? Esse texto Certo. já Ô, virá Cacau, como um. Oi, Charles. ô mestre, tira uma dúvida para mim. Quem participou do evento do dia 14, lá no céu de São Miguel, da Parasolimpíadas, como que coloca no relatório? Porque você só colocou lá que ia participar, que ia valer como as notas, ou como horas, mas não falou quantas horas, aí eu faço o quê? Só um Horas relato? PIBID. Horas Isso. PIBID. Não, Ah, você tem comprovante de que foi? Eles deram algum certificado, alguma coisa? Não? não deu comprovante, mas eu fiz o coordenador lá do esporte, que eu conheço, assinar, que eu tive lá, no horário que eu estava lá. Eu falei, eu preciso de algum Boa. documento que eu tenho aqui, eu tive aqui, que eu participei. Aí eu tenho foto e tenho o documento que eles fizeram. Mas eu tenho a inscrição pelo link também, né? Que Não, você mandou. sim. Não, pode Ah, colocar as horas. perfeito. Aí eu só coloco que foi ação feita lá no céu mesmo. Isso, Tá bom. tá? Coloca como se fosse dentro da escola ali. Na planilha. Ah, Ah, não, não dá para pôr na da escola, porque a escola fica lá para o cara assinar, né? Não, coloca lá para mim, coloca no que. Eu estou falando aquela planilha que vocês têm que enviar mensalmente, não é isso que você está perguntando? isso, se é naquelas horas, eu coloco naquelas horas, naquela que Coloca que eu... como coordenação. Põe na coordenação, Tá bom, fechou. tá? Foi só você que foi? Que eu vi lá no horário que eu fiquei lá, só vi eu. É. Foi legal? Professor, boa noite. Foi legal. Eles vão fazer agora, eles me falaram que eles vão fazer um agora na Zona Norte, que vai ser agora no próximo mês. Eu vou ver se eu consigo ir também. Eu achei bem interessante, porque tem bastante pessoas PCD, então, como é o tema do meu TCC, eu tô meio que me Ah, envolvendo nessa área aí. legal. Beleza, Charles. Quem chamou aí? A Bruna, boa Oi, noite. Bruna. Boa noite. Eu e a Maísa, nós fomos também lá no No céu evento? do São Miguel, no céu, esqueci o nome, Luiz Melodia, no sábado, Sim, sim. Ah, legal. Então você entendeu onde que é para lançar? na coordenação, né? Isso é. Beleza. Mais alguma coisa? Uh-uh. Beleza, então, gente. Thelma. Acho que é isso. Então, em agosto nos vemos. Qualquer coisa, entre em contato, hein? Agosto Tá não, bom? queridões do ENAD, semana que vem, atendam o meu pedido Ah, e entrem na reunião. tá bom. Me avisa que eu também vou entrar. Tá bom. Provavelmente vai ser terça ou quarta de semana que vem.
Vocês gostam mesmo da gente, né? Não, terça já é Quero dia Com 1. largar. certeza. Terça com já é dia certeza. 1? É, dia 1. Putz, então vai ser segunda. Porque eu ia fazer quinta, mas nós tivemos que mudar a reunião de amanhã para quinta, né? É, mas é quinta, 9 da noite. É mesmo, eu vou fazer quinta, vou fazer quinta. Melhor, Aff, socorro. já fica É. livre. Quinta agora ou da semana? Não, Não, agora, quinta agora. agora. Semana que vem eu tô de férias. Quinta Valeu, agora, eu vou gente. mandar pelo Blackboard. Aí vocês que estão aqui comigo, ajuda a pilhar quem não é desse grupo. Certo? Paramos. Beijo, gente. Beleza, tchau, gente. Beijo, Valeu, tchau. beijo, Valeu. tchau, tchau.